Olá, galera do Super à Prova, tudo bem? Aqui é a Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade à temática dos movimentos sociais e a discussão sobre cidadania no contexto brasileiro. Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre os movimentos sociais que existem, no contexto brasileiro, especificamente o movimento LGBT e o movimento MSCC, o movimento contra a corrupção. A gente vai buscar entender como que surgiram esses movimentos e quais são as suas demandas frente à sociedade brasileira. De esquema de estudos para vocês. Eu separei aqui o filme A Revolta de Stonewall, que vai estar relacionado ao surgimento do movimento LGBT, como ele ganhou maior destaque na vida pública, e sobre o movimento contra a corrupção, a animação O que você tem a ver com a corrupção, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Um vídeo bem interessante sobre essa temática. Vamos lá. O movimento LGBT, ele vai representar os interesses de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, entre outras identidades de gênero. Lembrando que o gênero está relacionado com o quê? A forma como esses indivíduos, eles expressam a sua identidade, como eles se reconhecem enquanto sujeitos, podendo expressar características tanto masculinas como femininas, tidas como masculinas e tidas como femininas, tudo bem? Então vai ser a forma como esses indivíduos vão se apresentar à sociedade, os elementos que constituem sua identidade. Então o movimento LGBT vai representar a demanda desses grupos, certo? E elas vão ele passa a ter a maior visibilidade após o levante de Stonewall Inn. Vai ser uma revolta ocorrida num bar LGBT nos Estados Unidos, que leva este nome, contra a violência policial direcionada a essa população. Então, a partir dessa revolta, desse levante, desses indivíduos, o movimento LGBT ele ganha maior projeção no cenário internacional. A data, inclusive, ficou marcada como Dia do Orgulho LGBT, dia 28 de junho. Do tamanho do marco desse dia para o movimento LGBT internacional. No Brasil, esse movimento ele vai ganhar destaque, o marco da organização política do movimento LGBT vai se dar com a consolidação do Grupo Somos, na década de 70. Olha aqui novamente, a década de 70 vai aglutinar uma eclosão de uma série de movimentos sociais no Brasil, que depois nós vamos ver a influência na Constituição Federal de 88. Então, o marco da organização política desse movimento no contexto brasileiro vai se dar pela consolidação do Grupo Somos e, posteriormente, do Grupo Gay da Bahia em 1980. Ambos vão atuar na defesa dos direitos da população LGBT. Tudo bem? O principal objetivo do movimento LGBT é o combate ao preconceito e à discriminação contra esses grupos, ambos geradores de muitas mortes de pessoas com essa identidade de gênero. Então, eles estão buscando o quê? Lembra-se lá da discussão dos novos movimentos sociais. Mudar uma cultura da sociedade brasileira, buscar desnaturalizar e combater, exterminar esse preconceito e essa discriminação contra esses grupos, para que eles sejam, de fato, respeitados e tenham seus direitos assegurados dentro da sociedade, que a máxima que todos são iguais perante a lei seja realmente efetivada. Então, o objetivo, o projeto do movimento LGBT é combater o preconceito e a discriminação e assegurar os direitos a essa população. Lembrando que a homofobia, a violência contra pessoas por elas serem LGBTs, por elas manifestarem suas identidades, ela é extremamente forte no contexto brasileiro. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais mata pessoas homoafetivas no mundo, uma a cada 19 horas, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, de pessoas LGBTs mortas no Brasil, o relatório de 2017. Então, por mais que o Brasil não tenha ali nas suas leis uma criminalização contra as pessoas homoafetivas, no seu âmbito cultural, essa violência contra esse grupo ela é bastante acentuada. E o movimento LGBT busca combater essas práticas e assegurar o direito desses indivíduos, certo? Entre as suas principais demandas está a equidade de direitos, para que esses grupos tenham seus direitos assegurados, e sejam respeitados perante os demais, certo? O respeito
as preferências afetivas e identitárias dos indivíduos. Então, que a sua identidade seja respeitada, né, que a sua manifestação identitária seja assegurada, né, pelo Estado, e a busca por mudanças nas práticas culturais de ações educativas que fomentem um pensamento crítico acerca da sexualidade. Então, que eles estão, uma das demandas também do movimento LGBT, olha, nós precisamos discutir sobre a homoafetividade, sobre outras formas de sexualidade, para justamente combater esse preconceito e essa discriminação contra esses grupos. Nós temos que desnaturalizar essa visão que nós temos sobre essas populações, certo? E respeitar todas as práticas. Afinal de contas, o ser humano é um ser social. Ele se constrói em sociedade. E ele vai adotar para si as suas preferências, as suas afinidades, e vai se constituir enquanto sujeito a partir daí. Então, essas mudanças nas práticas culturais vai se dar a partir de onde? De ações educativas, dessa desnaturalização desses preconceitos. E é uma demanda do movimento LGBT, certo? O movimento contra a corrupção, ele é um movimento político, fundado em 2013, e ele tem o objetivo de quê? Qual que é o projeto do movimento contra a corrupção? Lutar contra o Estado deletério, isto é, contra práticas de corrupção existentes na política brasileira. Então, tendo em vista o cenário de intensa corrupção dos nossos representantes políticos, aqueles que deveriam assegurar os nossos direitos, representarmos enquanto cidadãos, eles acabam se excedendo, né, e executando essas práticas de corrupção, esquecendo do seu real objetivo dentro do cenário político nacional. Então, o movimento contra a corrupção ele surge justamente para combater essas práticas de corrupção existentes na política brasileira. Como que eles vão buscar isso? Como que eles vão alcançar essa demanda, esse projeto, né, do movimento contra a corrupção? Por meio da conscientização da população sobre a temática, né, a população entender o que é a corrupção e como ela ocorre dentro do cenário político, certo? E para que o povo tenha mais controle dos gastos públicos, né, para que haja uma transparência do que os nossos representantes e o que o governo está realizando frente aos seus cargos. Então, para que a população tenha um maior controle sobre isso, né? Então, dentre as suas demandas principais, está a divulgação de lei e acesso à informação, para que a população tenha acesso a esses dados, saiba o que é que está acontecendo, o que os nossos representantes estão votando, quais são os projetos que estão sendo levados adiante, o que eles prometeram na sua campanha, se estão executando ou não, certo? Então, todas essas informações devem estar disponíveis para a população, correto? Eles defendem também, uma das demandas é a criação de um portal de auditoria popular, para que tenha o controle, né, sobre a atuação desses representantes, elaboração de leis relativas ao combate à corrupção. Então, aqui já é uma intervenção, ó. Combate à corrupção tem que ser feito de maneira mais incisiva. Essas pessoas devem ser punidas quando isso acontecer. Então, deve ter leis que abordem essa questão. Divulgação de denúncias de movimentos e manifestações que se colocam contra a corrupção. Então, uma outra demanda é a divulgação dessas denúncias, que hajam movimentos e manifestações para cobrar essa prática, contra essa prática, né, na política brasileira. Tanto na política brasileira como na vida cotidiana da sociedade. Então, aqui nós vimos, nessa aula de hoje, o movimento LGBT, suas demandas, que buscam buscar a equidade de direitos, que essa população tenha os seus direitos assegurados, e o movimento contra a corrupção, que busca o quê? Combater essas práticas de corrupção dentro do cenário político da sociedade brasileira. Para reforço de teoria está o filme da Revolta de Stonewall e a animação do que você tem a ver com a corrupção. São excelentes vídeos e filme para vocês aprofundarem sobre essa temática de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula e até mais!